Queridos, tudo na paz? Graças a Deus. Eu queria deixar uma meditação para vocês. Ela está lá em Provérbios 4, versículo 20, começa assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E esse versículo final é o que eu queria mais enfatizar. Olha, Deus falando assim, ouve as minhas palavras. Por quê? Porque, no versículo 22, são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? Eu acho que você, de repente, já deve estar saturado, né? De tanto falar em pandemia, em coronavírus, né? Mas, por mais que você esteja saturado, é um assunto que ainda vai perdurar por muito tempo, porque a nossa vida está em risco. E quando a vida está em risco, você pode ver que todo mundo topa fazer o que é necessário para que a vida seja preservada, tanto a sua quanto a de outros, de uma forma geral. É claro que a gente sabe que tem muita gente aí que não está aderindo, né, à quarentena, não está colocando máscara, enfim. Mas de uma forma geral, o mundo inteiro está se voltando, está se Ih, caramba, agora me enrolei. Solidarizando, é essa palavra? Acho que é isso. Pelo seu próximo. E por si mesmo, porque está todo mundo com medo de morrer, né? Mas olha só o que essa palavra diz, né? Não deixes apartar dos teus olhos a minha palavra, no caso que ele fala lá em cima, né? Guarda as minhas palavras. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus é saúde. Talvez você me pergunte assim, mas então quer dizer que a palavra de Deus pode ser a cura para o coronavírus? Talvez, por causa do milagre, né? Mas não é bem isso que Salomão está falando aqui em Provérbios, está querendo chamar a atenção, colocando-se na primeira pessoa assim, como Deus. Não, não é isso. É porque, pensa bem, pensa numa coisa. Se a gente for falar desde lá de cima, quando tudo aconteceu lá, com a queda de Satanás, a gente vai entender o seguinte, que antes não tinha doença no céu. Vamos colocar o pecado como se fosse uma doença? Não tinha doença no céu. Mas do coração de alguém brotou aquele sentimento maléfico. E aí o que acontece? Ele foi contaminando outros. Ele foi contaminando, de forma que Deus precisou expulsá-lo de lá. E todos aqueles que estavam infectados. Você está entendendo isso? E aí o que acontece? Eles foram expulsos do céu e caíram para esse nosso campo aqui, né? E aí essa nossa dimensão. E quando Deus resolve, para mim, no Gênesis ali está descrevendo a criação no primeiro versículo e depois a reconstrução, porque quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia na face das águas, as águas já estavam criadas. E quando Deus faz separação de terra e água, é porque a terra também já estava criada, ela só foi separada da água. Mas você vê que esses seres infectados, eles estavam rodando por ali. Mas Deus começa a transformar tudo e fala, haja luz, e Deus coloca as coisas no lugar, e houve luz, haja separação, e haja relva, e Deus começa a dar ordem, e as coisas começam a se organizar, até que Deus cria o homem sem pecado, ou seja, sem doença, não tinha nenhuma infectação. E aí, aquele que estava infectado, ele estava lá no Jardim do Éden, e ele estava esperando para infectar o homem. Deus falou assim, ó, não coma dessa árvore. A gente até pode lembrar, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas restrições. Deus não deu nenhuma outra restrição para o homem. Fala, pode fazer o que você quiser. Só dessa árvore aqui que você não vai comer. Né? Porque o dia dela comer certamente morrerá.
que a gente está vivendo hoje? Não faz isso, não faz aquilo, não sai de casa, não sai sem máscara, lava a mão, não deixa de lavar a mão, leva teu álcool gel, passa álcool gel, ou seja, restrições. Para quê? Para que não seja infectado. E com você infectado, para que você não infecte outros. E aí Deus deu uma restrição para Adão. Não coma, senão você vai ser infectado. Mas o que aconteceu? Você já sabe. O Adão comeu, né? A Eva comeu, né? E ficou infectada. E ela deu fruto infectado para o Adão e o Adão comeu também. E disso, da herança dele, da hereditariedade dele, nós herdamos essa infecção, que é o pecado. Você está entendendo? Então, só que esse pecado, nós convivemos com ele aqui na Terra. É como se você pegasse a doença, mas ficasse sem morrer, mas com sintomas. Mas Jesus, ele promete nos livrar desses sintomas. Primeiro, nos afastando do pecado, ou seja, as restrições. Não faz isso, não pega naquilo, não segura, não passa. E outra, você vê que o pecado, as pessoas, elas são induzidas a pecar por outras muitas das vezes. Às vezes você não quer pecar, você não quer, mas aquele amigo teu está colocando no teu pé lá, vamos fazer isso, você pode fazer, dá para fazer, isso não vai dar em nada, isso é besteira. E eles ficam ali, ó, tentando te infectar. E aí você vai, pum, bota a mão naquilo. E você vai, pum, come aquilo. Você está entendendo? E aí você vê o seguinte, que a única coisa que consegue nos desinfectar é isso aqui, ó. Atenta para minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida e saúde. Ou seja, contra essa infecção, palavra de Deus. Palavra de Deus, na verdade, tem o sinônimo de conhecimento, entendeu? De ouvir a voz de Deus, né? Porque quem prega a palavra, na verdade, quem lê a palavra, está ouvindo a voz de Deus. Então, a voz de Deus é saúde para o corpo, a voz de Deus é vida, é o contrário de morte. A infecção do pecado traz a morte, né? A gente vê a infecção do coronavírus, ela leva aos sintomas e culmina na morte, né? É assim. A infecção do corona. A infecção do pecado, ela leva aos sintomas e culmina na morte. Só que o detalhe é que você fala assim, bom, a pessoa está com sintoma do coronavírus, mas ela ainda tem uma chance de ficar curada e não morrer, né? O pecado, ele vai te levando de um jeito que você acostuma com os sintomas. Ele é perigoso por causa disso. Você acostuma com os sintomas. E aí o que acontece? Você já fica, vou fazer isso aí, não dá em nada, e a consequência que dá também é o tiro de letra. Só que vai chegar um dia que vai ser o dia da morte, entendeu? É aquele estágio do coronavírus, por exemplo, quando a pessoa chega lá, ela ignorou, ela andou sem máscara, ela não quis nem saber, isso aí é papo, não é nada, é uma gripezinha, tá entendendo? E aí o que acontece? Quando ela chega naquele estágio, não consegue aguentar remédio nenhum mais dá jeito. Já chegou num estágio que remédio nenhum mais dá jeito. É a mesma coisa que vai acontecer, irmãos. O pecado, ele vai culminar na morte eterna. No céu não entra infectado. Sabe por quê? Porque os infectados de lá foram expulsos. Então você tem a chance de usar a desinfecção aqui, nessa terra, com a palavra de Deus. Jesus falou para Pedro assim, quando ele foi lavar o pé dos discípulos lá, né? E Pedro falou assim, Senhor, o Senhor não lava o meu pé. Não, Senhor, não lava não. Aí Jesus falou para ele assim, se eu não lavar teu pé, você não tem comunhão comigo. E aí Pedro fala assim, Senhor, então peraí. Então, meu Pai, me lava por inteiro. E Jesus fala assim, não é necessário te lavar por inteiro, porque na verdade você já está limpo pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Tá entendendo? A palavra aí, ó, são vida, é saúde, palavra é vida, é saúde. E Jesus falou, você já está limpo pela palavra que eu tenho te falado, que você tem recebido. Ali Jesus não queria mostrar limpeza, ali Jesus queria mostrar humildade, na questão dele lavar os pés
dos seus discípulos para mostrar que eles tinham que lavar um do outro, que ele, sendo mestre, lavou os pés deles. Então a palavra ali, na verdade, ela estava voltada para o ensinamento de humildade. Nós devemos ser humildes. E não porque eles precisavam ser lavados para ser limpos, eles já estavam limpos. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica. Se você não usar dessa palavra nessa vida, você não vai para o lugar dos limpos, porque lá não entra contaminado. Lá ninguém mais pode contaminar ninguém, porque lá só tem desinfectado. Mas eu te digo, você consegue se desinfectar? Não. O único que consegue desinfectar você é Jesus, através da sua palavra. Então dá crédito, porque um dia vai ser tarde demais. Você está entendendo? Um dia vai ser tarde demais. Aproveita o dia de hoje. Hoje é o dia para você aceitar a palavra de Cristo e deixá-la limpar o teu coração. Não aceita. Satanás tentou Eva. Eva tentou Adão e eles dois caíram. Os teus amigos aí que se dizem teus amigos, que estão fora da presença de Cristo, estão doidos para te infectar. Às vezes você está aí na rua, aí, ó, as pessoas estão achando que está tudo bem. O vírus está dentro dela e ela está achando que está tudo bem. Ela vai e toca em você. Entendeu? Ou toca num objeto que você toca depois. Aí quando vê, você está doente. Onde é que você pegou? Eu vi outro dia aí o depoimento aí de uma pessoa famosa, o Carlinhos de Jesus, e ele falou, estava de máscara. E eu tenho certeza que eu fui infectado no mercado. Por quê? Por causa das pessoas que estão ao redor, por causa das pessoas que tocaram onde ele tocou. Meu irmão, toma cuidado com as pessoas que estão ao teu redor, para que você não seja contaminado por elas. E a morte vai chegar. A morte vai chegar. Esteja preparado. Ouve a palavra de Cristo e deixa ela te limpar. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu quero estar contigo naquele grande dia. Eu não quero só aqui ficar livre dos sintomas. Eu quero estar livre dos sintomas do pecado aqui. Por isso é que eu estou tentando me resguardar nessa palavra. Amém? Mas a minha finalidade é não morrer naquele grande dia, porque lá não entra infectado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz.